Olá, eu sou Patrícia Lane, provavelmente você tem sempre me visto aqui na televisão, mas hoje, apesar de eu ser professora, jornalista, cidadã aqui de Lauro de Freitas, eu quero falar com você sobre um assunto que nem sempre foi a pauta da minha vida, que é política. Mas diante de tantas circunstâncias que nos assustam, que nos apavoram, que nos fragilizam como pessoa, nos fragilizam como profissional, eu resolvi me posicionar. E eu queria trazer um ponto para nós podermos refletir juntos. Estamos vivendo uma história diferente na democracia do nosso país. Na verdade, um grande teste de resistência, né? Nós somos um país que não temos experiências com grandes lutas, guerras, é um povo muito amável que recebe todas as lutas sempre naquele espírito de que eu vou dar a volta por cima. Mas dessa vez, me parece que a gente precisa realmente refletir e nos posicionar de forma diferente. Queria que você pensasse comigo sobre a possibilidade de um impeachment contra a nossa presidente Dilma. As pessoas sempre refletem que no caso da presidenta ficar sem condição de atuar, o vice assumiria. Mas a gente pode pensar também em algo que impeça a chapa toda e aí o vice também não pudesse exercer o poder. Algumas pessoas pensam, vai haver uma outra eleição, vai acontecer assim, vai acontecer desse jeito, mas pela democracia é o presidente da Câmara que assume o comando do país, que assume o lugar de presidente da República. E esse presidente da Câmara é o querido deputado, pastor Eduardo Cunha, um parlamentar que declarou várias vezes que não tinha nenhuma conta na Suíça, mas que nós temos sido informados pela mídia que realmente existe uma conta em nome dele na Suíça. E ele ainda se mantém na mesma posição de presidente da Câmara. Então a gente para e pensa, quantas circunstâncias que gerenciam hoje a política do nosso país e que enfraquece todo um sistema econômico, um sistema financeiro, abala toda a estrutura de um país, movendo pessoas de uma situação de emprego, situações em que as pessoas estavam numa ascendência, e coloca todo um povo numa decadência, né? Volta um desemprego, começa a criar uma crise que não se tem história dela antes no país. E eu queria que você ficasse pensando sobre isso. Eu queria apenas que você pensasse sobre isso. Eu estou de olho, prestando atenção em tudo que está acontecendo. Eu quero que você, junto comigo, reflita sobre o futuro dessa nação. É por isso que eu, como presidente do PSC Mulher, resolvi me posicionar. Não posso manter os meus braços cruzados diante dessa atual circunstância que o país vive e preciso me mobilizar para que coisas novas aconteçam. Eu quero que você venha junto comigo e que você comece a refletir como você, sociedade civil, você profissional liberal, você que está aí na sua casa, pode contribuir com essa transformação absurda que nós precisamos promover dentro do nosso país, dentro do nosso estado, dentro da nossa cidade, que é Lauro de Freitas. Essa ruptura com uma política antiquada, uma política que fortalece estruturas que não são éticas, ela precisa acontecer dentro da nossa cidade, precisa acontecer dentro do nosso estado, precisa acontecer dentro do nosso país. Eu convido você a refletir sobre isso comigo.